Vamos voltar para São Paulo? Esse assunto é de uma mulher que morreu na Espanha. Está fervilhando aqui em São Paulo também. Mas a próxima história é de uma mulher aqui de São Paulo. Olha o quanto o bandido é cara de pau, quanto é impressionante. A gangue do quebra-vidro consegue roubar um carro aqui em São Paulo. Eles fazem de conta que são flanelinhas, mas na verdade eles querem apenas quebrar os carros, os vidros, para pegar o que tem lá dentro. E conseguiram levar o celular da Thaís Pereira, outros objetos. A gente vai ver agora na reportagem tudo que conseguiram levar. Os caras dão uma olhada no celular dela, olha, ela é gata. E aí eles descobrem o número dela, que estava ali no aparelho, e começam a mandar... Eu quero confirmar com a Letícia Miyamoto se por um acaso eles conseguiram outro número dela ou entraram nas redes sociais dela. Mas eles conseguiram entrar em contato com a Thaís e começaram a chavecar a Thaís. Gente, o bandido que roubou a Thaís começou a chavecar a menina. Como é que foi isso? Por favor, Letícia, fica à vontade, por favor, bom dia para você. Isso, Passá, encontraram as redes sociais aqui da Thaís Pereira, que está com a gente agora, e começaram a mandar vídeos para provar que eram eles quem tinham levado o celular dela durante esse assalto. Detalhe, Passaia, agora os vídeos dela viralizaram nas redes sociais quando ela contou toda essa história e outros criminosos, ela acredita que da mesma quadrilha, também estão comentando, se exibindo e se gabando ali por esse assalto e também por outros crimes. Eu vou conversar com ela que vai contar para você todos os bastidores desses vídeos. Thaís, conta pra gente então, você estava na Zona Leste, estava dentro de um carro de aplicativo quando esse assalto aconteceu, você inclusive ficou machucada. Exatamente, eu estava saindo da Parada Inglesa, sentido Tatuapé, e foi um susto, porque eu já fico muito atenta no trânsito, porque eu sei desses assaltos, então... Eu fui literalmente questão de segundos, mandar uma foto para mostrar que eu estava atrasada por conta do trânsito. Nisso que eu bato o flash, eu só vejo os cacos de vidro vindo para cima de mim e uma mão, só que eu segurei forte meu celular, nisso meu corpo foi para fora do carro, da janela. E eu consegui ver nitidamente o assaltante que me assaltou, que ele... De verdade, eu acho que eu não dou mais de 14 anos pra ele. Ele era bem pequeno, magrinho. Então, tipo assim, realmente dá pra ver que era um menor de idade ali, uma criança que deveria estar estudando ou fazendo alguma coisa, né, de criança, porque pra mim, 14, 13 anos, não devia estar na rua. Era mais ou menos umas 6 da tarde, 7 horas, nem era tão noite assim. E aí levaram... Você começou a receber os vídeos dos próprios menores de idade ali nas suas redes sociais. No primeiro momento, você nem acreditava que eram eles que estavam te mandando. Na verdade, quando eu cheguei em casa, eu só recebi tava nos meus directs ocultos, como se fosse spam. Tomou dos menores que tem ódio. Aí eu não entendi, aí eu respondi, não entendi. Aí ele debochou da situação e falou que ele tinha me roubado, tipo, tomei seu celular. E aí eu falei assim, o pessoal que estava comigo falou assim, responde, porque se ele mandar algum vídeo, alguma prova, você vai ter uma prova contra ele. Então eu respondi assim, você não faria isso, sabe? E aí nisso ele me mandou um vídeo mexendo no meu celular, com o meu celular na mão, dá pra ver 2 pés de 2 meninos e o meu celular na mão deles, e eles abrindo todos os meus aplicativos. WhatsApp, Instagram, fotos, eles abrindo tudo, mostrando, olha, tô aqui com o seu celular. E debochando e rindo. Aí, nisso, ele, querendo ou não, tinha acabado de voltar de campanha de foto, então tinha um monte de foto minha, querendo ou não, de arrume-se comigo, que eu me troco e tudo pra fazer os cortes da edição. Então, tipo assim, eu fiquei receosa, fiquei com medo e acabei bloqueando ele. Mas antes de eu bloquear, ele ainda mandou, mandando uma cantada. Ainda teve essa capacidade. E o trauma, Thaís, de você ter as suas redes sociais invadidas dessa forma, todas as suas contas, ter sido exposta, você falou que ficou com medo das suas fotos acabarem vazando, enfim. Depois você veio a público falar sobre o que aconteceu e começou a receber comentários também deles ou de outros criminosos se gabando ali dos crimes. E são muitos, assim, eu acho que eu já perdi a conta e todos eles eu vou bloqueando. Então eu tenho a conta de todos eles salvos nos meus bloqueados. E assim, são mais de 50, eu acho, são várias contas de vários meninos e a gente vê a foto e dá pra ver nitidamente que são meninos. Tipo assim, deve ter o quê? Uns 14, 13, 12 anos. São realmente crianças ali. E eles me mandaram direct, tudo. Ficam debochando Até hoje eles comentam lá no meu vídeo, tirando sarro, tirando onda. E eu acho que a polícia tem que, tomar algum cabimento mais severo por eles serem menores de idade, eles ficam achando, vou ser preso, mas vou ser solto logo. Então eles não estão ligando muito. Então acho que precisa ser tomada medidas mais sérias com esses criminosos.
os perfis também, Thaís, mostravam outros assaltos, né? Eles mostravam como eles fazem, eles até chegam a mostrar as mãos machucadas ali, se orgulhando de tudo. Não, você entra no perfil deles, eles mostram os celulares, eles ficam entrando na galeria das pessoas, até de idosos, de celular que eles roubam de idosos, mostrando as fotos dos idosos que eles roubaram, fica mostrando as mãos machucadas, se exibindo como se isso fosse tipo, ah, olha que legal, minha mão é toda machucada. Você que trabalha com isso agora, fica o medo, né, de estar, você depende desse deslocamento, enfim, depende do seu celular também, você deixa muita coisa ali. Como que você está fazendo? Hoje em dia eu não saio mais com celular de valor, meu celular, realmente eu tenho um celular para rua e um celular para casa. Eu acho que hoje em dia a gente, infelizmente, não tem que fazer isso. É o celular que você usa em casa e é o celular que é para você ir para rua, porque você está exposta e você não imagina quando que pode acontecer, como que pode acontecer, porque podem te abordar armado, podem te assaltar, que nem foi comigo, estourando o vidro, você não tem como saber. Então, acho que a gente tem que, hoje em dia, infelizmente, a gente tem que andar com um celular reserva, deixar em casa o que tem mais coisas de valor. E, infelizmente, a gente tem que adotar algumas medidas de segurança enquanto a polícia não pega firme e realmente prende essa gangue, porque são muitas pessoas. E, Thaís, a gente sabe que você trabalha com isso, né, das redes sociais, da internet. Uma pergunta muito importante é por que você decidiu expor isso? Você não ficou com medo de que eles viessem atrás de você, enfim? Com certeza, eu acho que assim que eu postei o vídeo, que esses criminosos começaram a comentar no meu vídeo, eu pensei em apagar, porque eu fiquei receosa. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa pública, mas assim, eu quis alertar outras pessoas, entendeu? Para isso que está acontecendo. E eu acredito que vocês mesmos só me acharam por conta desse vídeo e isso acaba tomando mais força para que algo seja feito, para que a polícia tome alguma decisão, algumas medidas mais severas. E se a gente não expor, só vai piorar. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que ficar atento. São Paulo está muito perigoso e essas pessoas têm que ser presas. Passaia, você tem uma pergunta aqui para a Thaís, pois não? Olha, na verdade é o seguinte, eu quero saber o que ela aprendeu, o que ela faria diferente a partir de agora que ela fez esse assalto, porque a cada situação da vida a gente tem alguma lição. Com certeza. Thaís, Passaia quer saber, o nosso apresentador, se você faria alguma coisa diferente depois dessa situação, porque acaba sendo, de certa forma, uma lição ruim sobre, né, a sua rotina, enfim, mas o que você faria diferente, o que você está fazendo diferente já? Uma coisa que eu acho que nem deveria ser feita, mas infelizmente tem que fazer, é não mexer no celular enquanto estiver no carro, enquanto estiver na rua. Infelizmente, é a única medida cabível, porque eu acho que, assim, a ocasião faz o assaltante. Infelizmente, no Brasil está sendo assim. Então, eles ficam de olho, um alvo fácil, eles vão e atacam. Então, algo que eu faço é literalmente não mexer em celular quando eu tô ou em carro de aplicativo. Tipo, eu tô aqui no estúdio, chamo meu Uber aqui, entrei no carro, não mexo mais no celular. Só vou mexer quando eu entro em casa. Ficar atenta, porque querendo ou não, se a gente tá dentro do carro, a gente acaba vendo as redes sociais, desatenta. Então, hoje em dia, eu fico muito atenta nos vidros, o que tá acontecendo por fora. Quando eu tô na rua, indo pra academia, alguma coisa, eu fico tudo olhando em volta. Se eu vejo algo suspeito, alguém meio que me seguindo, já entro pra algum estabelecimento. Então, assim, em São Paulo a gente tem que ter atenção triplicada. Não dá para ficar mexendo no celular, resolvendo coisa de trabalho, que é algo que eu fazia muito, infelizmente, não dá. Você até ficou com medo, né? Quando a gente chegou, falou pra gente entrar pra conversar com você aqui. Exatamente, porque vocês queriam fazer, não, eu falei, não, a gente entra no estúdio que é mais seguro. Thaís, e a gente sabe que algumas pessoas foram presas. A nossa reportagem, inclusive, mostrou que um maior e um menor foram presos. A polícia acredita que seja os responsáveis aí pelo seu assalto. Você conseguiu reconhecer? Você acredita que seja realmente? Pelas imagens que eu vi, eles estão de cabeça baixa, então eu não consigo ver. Mas eu tenho foto nitidamente da pessoa que me assaltou. Eu tenho imagem, tenho tudo. E, inclusive, no meu TikTok, pessoas me alertando, falando, olha, eu sei onde ele mora, ele é meu vizinho. Eu sei aonde ele vive, eu conheço a mãe dele. Então, tipo assim, viralizou de uma forma tão grande que até pessoas ao redor, acho que do criminoso, começaram a vir me alertar sobre ele. E eu não consigo ver visivelmente na imagem que eu vi da reportagem, porque quando foi a reportagem foi ao ar, eu já estava aqui no estúdio fotografando. Então eu não consegui assistir. Mas eu só vi ele de cabeça baixa, então não dá para eu reconhecer. Mas saindo aqui do estúdio eu vou ver isso com mais calma. O pessoal reconhece porque eles não têm medo de expor ali os rostos, né?
na internet. Passar, então, só para quem está chegando agora, a gente está conversando aqui com a Thaís Pereira, que foi assaltada na Zona Leste de São Paulo, postou um vídeo nas redes sociais contando que estava recebendo essas mensagens, né, dos próprios assaltantes. E no final, outra pergunta também que eu ia te fazer, Thaís, é sobre o prejuízo. A gente sabe que o celular hoje custa muito caro, mas tinha trabalhos seus ali também. Trabalhos de clientes feitos com toda a dedicação, todo amor, que eu tive que refazer tudo, querendo ou não, não é só, é gasto de estúdio, é gasto de tempo, é tudo muito gasto que eu tive que refazer o meu trabalho do zero, porque eu perdi tudo, perdi os vídeos que já tinha feito, querendo ou não, os clientes têm um prazo de entrega, a gente tem um prazo de entrega, então tive que pedir para eles aguardarem, terem paciência, porque tinha acontecido isso comigo, então eu tive que refazer todo o meu trabalho. E o que eu estava te perguntando antes sobre a identificação, né? Eles mostram os rostos, não tem medo ali de, inclusive, eles se reafirmam, né, nesses assaltos. Por isso que as pessoas começaram a reconhecer, que começaram a te mandar mensagem. Essas pessoas afirmam que foram assaltadas pelos mesmos adolescentes, Thaís? As pessoas que entraram comigo não são pessoas que foram assaltadas, são pessoas do bairro deles, conhecidos. Tipo, olha, conheço ele mora no meu bairro. Então, tipo, são realmente pessoas próximas ao criminoso que entraram em contato comigo para falar, olha, eu sei quem é ele. E você que mexe, né, com a internet, rede social, que a gente também comentou, você fica mais vulnerável, né, a esse tipo de situação e também, como você disse agora, seu celular foi levado, todo o seu material de trabalho estava ali. Tem alguma outra medida que você vai conseguir tomar agora para evitar que aconteça situações como essa? É literalmente isso. Acho que aqui no Brasil a gente não tem o que fazer. É não mexer no celular. E, infelizmente, não tem outra coisa que a gente possa fazer para se prevenir, porque eles estão em todo canto. Pode estar no centro, pode estar na Zona Leste, Zona Sul. É uma gangue muito grande. Então, não tem o que você fazer e eles estão onde a gente menos espera. Então, se você bobear, eles vão levar. Eles estão ali para assaltar alvos fáceis. Então, bobeou. É isso, tem que redobrar a atenção, olhar para todos os lados, se vê algum movimento estranho, tomar alguma atitude, sair de perto, procurar uma delegacia por perto, alguma coisa assim, e não ficar bobeando e desatenta no trânsito e na rua. Não dá para ficar desatento em São Paulo, tem que ficar ligado em tudo que está acontecendo. Você costuma postar em tempo real os lugares que você está? Não. Nunca postou? Agora, não menos posso, ainda? Não posso. Por exemplo, se eu estou trabalhando, sei lá, 10 horas da manhã, eu só vou postar no outro dia, 10 horas da manhã, ou eu vou postar em algum outro momento, ou depois de um tempo. Enfim, eu não posto nada em tempo real. E qual que é o trabalho Você dela? ficou machucada na unha, né? Você falou. Isso, eu tô com uma postiça aqui, mas... Até pra ver aqui um pouquinho. A minha unha saiu inteira. E foi nisso que eu consegui, porque nisso eu tava segurando o celular. Então, na hora que ele colocou meu dedo pra trás, que a unha quebrou, foi a hora que minha mão ficou mole e ele conseguiu levar meu celular. Mas meu corpo foi pra fora do carro. Fiquei com um monte de arranhão. Forte também, Passaia. Você estava perguntando sobre o trabalho, é isso? O que ela faz? Porque você falou que ela tem muitas imagens no celular dela, né? Tinham imagens de clientes, são trabalhos para empresas, ela é influenciadora, é isso? Isso, influenciadora. A Passaia perguntou sobre o seu trabalho específico, se você trabalha para empresas, né? Se você tem muito Arrume-se Comigo, inclusive, né? É de moda que você mostra. Isso. Eu sou influenciadora, eu participei do reality show, né? Solto em Floripa. E desde então, minhas redes começaram a crescer. E nisso eu comecei a receber muitos trabalhos com moda, publicidade. Então eu trabalho para várias marcas e tenho uma agência também de feiras, eventos, soluções para feiras e eventos. Então, mas meu foco principal é essas campanhas, que é onde fica o meu celular. Então, meu celular fica todas as minhas campanhas. Então, por exemplo, eu fotografei hoje, eu fotografei, não sei, 60 looks. Então, pensa, ter que refazer todo esse trabalho, porque não sobe pro iCloud de um dia pro outro. Se eu fiz essas fotos hoje, o iPhone demora 24 horas para subir para a nuvem. Então, se eu fiz essas fotos hoje, fui roubada hoje, eu perco todo o meu trabalho de vídeo, de foto. E, tipo, às vezes eu chego no estúdio 9 da manhã, vou embora 10 da noite. Então, é um trabalho de uma diária inteira que tem que ser refeito por causa desses criminosos. Thaís, e você foi prejudicada de alguma outra forma no seu trabalho, além do material que você perdeu, que você falou que já estava em processo para ser editado, tudo isso? Você acha que essa exposição também acabou te prejudicando? Não, prejudicar, por exemplo, tem clientes que não têm paciência de esperar. Então, por exemplo, eu ia ter que refazer esse trabalho. Então, o material que deveria ser entregue amanhã, se eu falar para o cliente, eu não vou conseguir, os clientes acabam pedindo a peça de volta e falam, olha, então não vai dar tempo de eu esperar para a próxima semana. Então, eu acabo perdendo um trabalho. Então, isso prejudica, sim, a gente.
Mas é mais em relação, por exemplo, eu estava com meu celular, com fotos, com relação, por exemplo, eu estava com meu celular, com fotos, com coisas minhas, conversas, sabe, podendo pedir dinheiro para familiares, podendo ter acesso às minhas contas e tentar extorquir meus pais, meus avós, algo assim. Então, são coisas, é um crime que acaba virando vários outros. Entendeu? E a gente se sente vulnerável, não sabe o que fazer e a gente confia muito na polícia, que a polícia tome medidas mais sérias e severas com esses menores de idade que eu acho que já estão sendo uns adultos, né? Porque para ter toda essa cabeça de formular um assalto e fazer tudo isso, para mim não é uma mente de um adolescente, de uma criança. Com certeza. Obrigada, Thaís, pelas informações. Sinto muito pelo que aconteceu. Passai, a gente deu a informação que 2 pessoas foram presas, ou melhor, um maior de idade foi preso e um menor foi apreendido. A Thaís agora pede que a polícia confirme se são de fato os responsáveis por esse assalto e também para que tente recuperar o celular dela. Ela já está com outro aparelho aqui, mas o prejuízo financeiro ficou, Passaia.